Amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Tem gente que está triste. Quem está feliz com Jesus essa noite? Amém, glória a Deus. Fui apresentado, meu nome é Danilo. Sou pastor de jovens na Igreja Cartas Vivas. Mando um abraço do pastor Alexandre, nosso pastor presidente. Conheço essa igreja quando ela nem tinha esse nome. Quem aqui é do Mevan quando ele ainda era PGL? Quem aqui era? Agora eu vou ganhar vocês. Vou ganhar de todos aqui agora. Quem era do PGL quando ele era lá perto da Piraquê, em frente ali à estação do trem? Ganhei de geral agora. A senhora, né? Ali atrás eu vim também. Gente, eu me sinto em casa. Posso estar em casa aqui? Amém? Eu me sinto em casa aqui. Feliz demais de estar aqui com vocês. E meu nome é Danilo, eu sou pai do Levi. Meu filho está vindo aí, sou esposo, né? Marido da Ana Beatriz. Estou muito feliz mesmo, muito grato por essa oportunidade, pela vida do pastor Saulo, que é um amigo, mas não só um amigo, preciso te falar, isso é uma inspiração para mim. Você é um cara que eu vejo o temor do Senhor consumindo os seus dias, cara. E eu sei que você é muito mais velho que eu. Sei que você né? Enfim, mas se eu pudesse dar um conselho daquilo que eu vejo na sua vida e que você toca em minha vida, às vezes são esses os bons conselhos, né? Não é aquilo que a gente está vendo dando a gente. Cara, continue como você tem continuado. Amém? Muito obrigado pela sua vida. Gente, eu queria compartilhar uma mensagem breve sobre identidade. Tudo que eu vou falar aqui não é nada novo, vocês já sabem. Aquilo que eu vou falar aqui vocês já conhecem. Vocês estão numa igreja abençoada que ama as escrituras, amém? Vocês amam a palavra do Senhor, amém? Amém? Vocês não falaram amém, adolescentes, amém? Então, eu queria compartilhar uma mensagem, mas antes de eu iniciar a mensagem, eu preciso ser obediente ao Espírito Santo, porque enquanto vocês estavam cantando uma canção aqui, que ela mexeu muito no meu coração, porque ela me lembrou de uma mensagem que eu ministrei há um tempo atrás, que eu falava sobre a cultura da fome. Sabe, a gente tem muitos adolescentes aqui, e na minha época adolescente comia muito. Quem aqui foi um adolescente que comeu muito? Nem todos os adolescentes comeram muito. O Saulo foi o que mais comeu de nós, né? Nossa, né? Mas eu me recordo que quando eu era adolescente eu tinha muita vontade de comer, mas isso não significa ter fome. Porque fome não é vontade de comer. Fome, você já conheceu alguém que sentiu fome? Já conheceu alguém que se não comesse, se não se alimentasse, morreria? A fome para essa pessoa é uma questão de sobrevivência. Não é mais uma questão de matéria, de comer ou não comer. Porque o adolescente, por mais fome que ele sinta, se ele não comer naquela hora, vai ficar tudo bem. Mas a fome é como um espírito sedento, sabe? Eu não sei explicar, mas é um pouco do que eu sinto aqui nessa noite. Eu sinto que nós estamos num ambiente regado por fome. E vocês cantaram uma canção que disse: olha, se a presença for para lá, Vocês estavam cantando, se a presença for para lá, mas se ela ficar, E me lembrou a passagem de Números, capítulo 9, onde havia uma instrução muito clara para o povo hebreu que eles precisavam seguir a nuvem do Senhor. Repete comigo, a nuvem do Senhor. A nuvem simbolizava a própria presença do Senhor. E fala que eles eram tão sedentos, ou tão necessitados da nuvem, que eles perseguiam a presença do Senhor. Então eles levavam todo um acampamento, muitas coisas. E se a nuvem se movesse por 40 dias, eles não paravam de andar 40 dias. Mas se a nuvem parasse, eles paravam. E se a nuvem ficasse apenas 1 hora naquele lugar, era o tempo que eles ficariam, porque o que precisa reger a minha e a sua vida é a fome pela presença do Senhor. O que precisa reger o povo de Deus não são as trends. O que precisa reger o povo do Senhor não é o dinheiro. O que precisa reger o povo do Senhor não é a vontade de ter alguém ou qualquer vontade da vida. O que precisa reger a minha e a sua vida é a fome pela presença. Então, se eu pudesse, se você esquecer qualquer coisa que eu falar nessa noite, lembre-se, você precisa ser alguém com fome. E eu lembro que quando a gente pregava, o Senhor me trouxe Salmos 40, e eu quero orar por isso antes da gente começar. Porque Salmos 40 fala: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa palavra
Esperei com paciência no Senhor é uma palavra no hebraico chamada quavá. Você não precisa saber pronunciar, só precisa saber o que ela significa. Essa palavra, esperar com paciência no Senhor, é a mesma palavra que vai aparecer em Salmos 10, onde fala que o leão está à espreita da sua presa. Quando já viram History Channel, Discovery Channel, já viram um vídeo no YouTube de um leão perseguindo uma gazela? Quantos já viram? Quantos já viram quanto tempo ele gasta à espera da sua presa? Quantos já viram que o leão fica na moita, observando a sua presa? Esse precisa ser o nosso espírito para essa noite e para todas as noites que nós encontrarmos com o Senhor. Esperar com paciência não é uma espera passiva, mas esperar com paciência é estar à espreita da nuvem de Deus. Não sei quantos estão pegando isso no espírito comigo, mas nós precisamos ter um coração à espreita dele, porque quando ele se mover, nós nos moveremos. Porque a nossa fome, irmão, só pode ser alimentada na presença dele. Eu quero que você fique de pé nessa noite para a gente orar, porque eu sinto que nós podemos acessar um lugar em Deus nessa noite, mas isso depende de quanta fome nós podemos dispensar aos pés dele. Sabe, Mateus 7 vai falar que a dinâmica dos céus se move pela fome que nós carregamos. Perceba, ele fala: se você bater a porta, eu abrirei a porta. Se você clamar, eu te ouvirei. A fome é o que nos rege, e a fome por Deus move Deus, irmãos. Queria que você colocasse suas duas mãos sobre o seu coração e você começasse a pedir ao Senhor: Senhor, me batiza com tua fome nessa noite. Jesus, eu oro por um batismo do mais novo ao mais velho aqui, por mais fome de ti, Jesus. Pai, aquilo que nos trouxe até aqui não pode ser o bastante para nos levar adiante. Nós queremos perseguir a tua nuvem, Pai. Não importa quanto tempo leve, não importa quanto a gente venha se desgastar no meio do caminho, a tua presença é o mais importante, Jesus. Se você tem uma palavra ao Senhor, comece a liberar aos pés dele. Fale: Senhor, eu quero te ver nessa noite. Senhor, nós queremos te ver nessa noite, Jesus. Nós queremos te ver nessa noite, Jesus. Abra nossos olhos, abra nossos ouvidos. Senhor, eu oro por um espírito de acusação que tenta visitar a mente dos meus irmãos. Eu profetizo que essa noite será uma noite de liberdade em espírito para você, meu irmão. O nome dessa escola é Geração Livre, e é uma mensagem profética para nós. O Senhor está nos libertando para a sua obra e para conhecer mais a sua presença. Senhor, o pecado que nos visitou ficou para trás, Jesus. Quem nós éramos não é quem nós somos, porque nós somos livres em ti, Jesus. Nós somos livres em ti para te adorar e receber mais de ti. Comece, Pai, desde aquela galeria até aqui, é que a sua fumaça nos encubra aqui, porque a tua presença, Pai, que eu não venha pregar de mim, mas que a tua nuvem nos guie nessa noite. Que a tua nuvem nos guie nessa noite, que venhamos ser sensíveis a te buscar, a te perseguir, Jesus. Mova nossos corações em direção ao seu. Nos dê mais fome pela tua palavra, mais fome por ti, Pai. Nos perdoa pelo tempo que gastamos com coisas que não são suas. Reordena, Pai, nossas prioridades nessa noite. Reordena nossos olhos nessa noite. Queremos estar olhando para ti, Jesus. Que nossos olhos estejam em ti, não no lado, não atrás. Nossos olhos não estão mais para trás, Jesus. Nós estamos olhando para ti, porque existe um tempo novo para nós que começa hoje, Pai. Existe um tempo novo para nós que começa hoje. Existe um tempo novo, Jesus. Um tempo de mais fome, mais sede, mas também um tempo onde a sua nuvem nos perseguirá, Jesus. Preencha, Pai, tudo em nós nessa noite. Preencha tudo em nós. O Senhor é o Senhor que preenche tudo. Preencha esse templo, Pai. Preencha cada coração aqui com a tua presença. Se você crê, irmão, dá um glória a Deus bem alto ao Senhor. Amém. Aplauda Ele no seu lugar. Amém. Eu tenho uma... Pode se sentar. Eu tenho uma bem breve reflexão. E como eu falei, eu imagino que tudo que eu vá falar aqui não seja diferente daquilo que vocês já vivem, já experimentam.
naquilo que vocês já estão vivendo no Senhor. Amém? Abra comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu quero começar falando sobre identidade, mas eu queria trazer alguns aspectos sobre o que isso significa, o que isso pode significar para nós. Tainá, descarregou. Amém. Diz assim, a partir do versículo 1, nós vamos fazer uma leitura pausada para a gente, é uma escola, amém? Então a gente precisa, eu quero construir um conhecimento, não quero trazer uma verdade. Eu quero construir um conhecimento para que a gente alcance a plenitude do conhecimento de Cristo, amém, irmãos? Então vai dizer, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelas tuas verdades. Eu peço que isso nos corte e nos leve a um entendimento de quem tu és, ao entendimento daquilo que o Senhor quer fazer em nossos dias, Pai. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos compreender o tema da identidade em dois aspectos. Amém? Quando um judeu falava sobre identidade, a primeira coisa que ele iria falar não era sobre uma identidade pessoal. Repita comigo, identidade pessoal. A primeira coisa que ele iria entender sobre identidade é quem ele era como povo. O primeiro aspecto da identidade que eu quero trabalhar nessa noite, com o pouco tempo que eu tenho, é o aspecto da identidade que nós somos quanto corpo. Porque perceba, e nós vamos entender isso mais para frente, é impossível compreendermos quem nós somos de forma individual sem entender quem nós somos de forma coletiva. Eu quero mais profundo nisso, porque nós podemos ser aprovados por Deus de forma individual, mas ainda assim ser reprovado por Ele de forma coletiva. Eu vou repetir isso para que você guarde, se você quiser anotar. Nós podemos ser aprovados pelo Senhor de forma individual e ainda assim ser reprovados pela nossa posição coletiva. O que eu estou falando? Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que o primeiro Adão, por ele veio o pecado ao mundo, amém? Amém, gente? Pelo pecado de Adão, toda a natureza humana foi alterada. Pelo pecado dele, pelas consequências dos erros de Adão, toda a humanidade foi ferida em sua natureza. É o que nós lemos aqui, do versículo 1 ao versículo 3. Paulo está explanando a nossa natureza, nosso espírito natural, a nossa identidade como homem, pelo primeiro Adão, foi contaminada pelo pecado. Isso fala sobre o ambiente coletivo, onde Deus quer estabelecer nossa identidade, compreende? Ele está falando que, pelo pecado de um, todos foram condenados. Pelo pecado de um, pelo erro de um, todos os que vieram à frente dele foram condenados. Porque esse é o poder do coletivo. Eu me lembro, nós não precisamos ler, mas em Juízes capítulo 7, fala de um homem. O reino de Israel, ainda sobre o governo de Juízes, conquistou uma terra. E Deus falou o seguinte: não peguem os despojos daquela terra. Não peguem nenhum despojo, não peguem nenhum ouro, não peguem nenhum escravo. Vocês venceram a guerra, eu vou dar a terra para vocês, mas não peguem nada. Um homem foi lá e pegou os despojos para si. Sabe o que aconteceu? Toda a nação foi amaldiçoada. Em 1 Coríntios capítulo 5 vai falar o seguinte: apenas uma pequena porcentagem de fermento pode amaldiçoar toda a massa. O
Eu quero que a gente comece a entender aqui que a nossa identidade, em primeiro aspecto, ela vai ser definida sobre o ambiente ao qual nós pertencemos. É por isso que nesses dias é muito importante você pensar com quais tipos de aliança você tem andado. Porque o tipo de aliança que você anda determina o ambiente ao qual o seu interior está sendo formado, amém? Se nós temos alianças com fermentos, mesmo a nossa massa inteira sendo pura, nós podemos contaminar. Sabe, eu vou falar aqui, vou falar para os adolescentes agora, beleza? Adolescentes, tem adolescente ali também, vou falar para os adolescentes. As suas amizades hoje determinam o seu futuro. Uma conversa errada que você ouvir hoje pode dar falência a toda a sua vida. Mas eu quero te contar uma outra coisa. Todos os avivamentos da história, desde Cristo Jesus até os avivamentos modernos, começaram com adolescentes como vocês. Mas eu quero ir além sobre algo. Nunca foi algo isolado. Foram um grupo de amigos que decidiram seguir o Senhor juntos. As amizades, o poder do coletivo que há em vocês pode transformar a minha geração. O que eu estou falando com vocês é um pedido de socorro. Eu preciso que vocês se unam. Eu preciso que vocês se levantem. Eu preciso que vocês formem opinião. Eu preciso que vocês carreguem uma fome. Amém? Porque a fome, eu profetizo algo sobre vocês. A fome que vocês plantarem hoje é o avivamento que vocês vão colher amanhã. Eu profetizo sobre vocês. Então o primeiro lugar onde nossa identidade é formada está no coletivo. Quando um judeu fala sobre sua identidade, a primeira coisa que ele vai falar não é sobre ele, sobre suas características. Ele vai falar primeiro que ele faz parte do povo de Deus. O primeiro lugar da sua identidade não é você. O primeiro lugar da tua identidade é a formação que você tem do lugar, do ambiente, das amizades, do círculo ao qual você pertence. Eu não sei para quem eu vou falar isso nessa noite, mas eu sinto de falar. A comunhão dos santos vai ser a salvação da tua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado, pode ser ela. A comunhão dos santos pode ser a salvação da sua vida. Porque quando o povo estava seguindo a nuvem, vamos comigo, irmãos? Quando o povo estava seguindo a nuvem, um homem não era o bastante para seguir a nuvem. Um revolucionário não era o bastante para ter fome. O Senhor contava com o seu povo. Ele estava falando: eu conto com homens, com mulheres, com o meu povo para carregar a minha presença. É muito profundo isso, irmãos, porque nós achamos que o ápice da espiritualidade é ser um eremita. Nós falamos o seguinte: então, como é que eu vou ser um homem espiritual, Danilo? Eu me afastando das pessoas. Não acontece no Mevan Campinho, só na Cartas Vivas em Pilares. Mas existem pessoas hoje que acham que vão desenvolver a sua fé, o seu homem espiritual, andando sozinhas. Uma experiência pessoal, nada foi mais desafiador ou me forjou mais na vida do que andar ao lado de pessoas. Boas ou ruins, a unidade me transformou, irmãos. Levanta as suas duas mãos o mais alto que você pode. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Senhor, derrama uma unção de unidade sobre teus filhos. A nossa identidade não está formada, Pai, em convicções pessoais, mas naquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Jesus. Não adianta chegar na terra prometida sozinho, Pai. Precisamos chegar enquanto povo. E o Senhor está formando um povo aqui nessa noite. O Senhor está formando um povo aqui nessa noite. Então, Pai, nós queremos te pedir, invada-nos com a tua unidade aqui, Jesus. Porque pelo pecado de um, Pai, pelo pecado de um, todos foram amaldiçoados, mas o segundo Adão, o último Adão veio e restaurou a todos, Pai. Obrigado porque o teu trabalho nunca foi individual, o Senhor sempre quis trabalhar no coletivo, Pai.
Sabe, irmãos, quando nós compreendemos a importância que tem andar em comunhão. Deixa eu te falar uma coisa. 1 João vai falar o seguinte, a gente não entende completamente esse texto, mas vai falar, não precisa ler, vai falar o seguinte: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos... Vamos lá, gente, vocês sabem a Bíblia, eu sei que vocês sabem. Não me deixe sozinho não, amém? Não me deixe sozinho não. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com o seu corpo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com o seu corpo. E olha que coisa fantástica, ele termina dizendo: e o seu sangue nos purifica de todo... Não, você não entendeu o que ele está falando. A caminhada cristã, o sangue de Cristo vai ter poder, não quando eu estou seguindo sozinho em direção a Ele, mas quando eu tenho alguém do meu lado, para dizer, quando eu estiver fraco, Ele vai me fazer forte. E quando Ele estiver fraco, eu vou fazer Ele forte. Porque assim, o sangue de Cristo não me cobre, eu cobre Ele, mas nos cobre de todo o pecado. Porque se eu andar na luz com Ele, se eu não tiver trevas no meu coração contra Ele, eu sou capaz, para sentar, de receber o sangue do Senhor. E onde está o sangue do Senhor, está todas as bênçãos que nós precisamos. O sangue de Cristo é o lugar, é a promessa da presença dEle hoje. Aonde está a nuvem do tabernáculo? Está em Cristo. E aonde está Cristo agora? Na comunhão que eu tenho com o meu irmão. É por isso que o primeiro lugar onde nossa identidade deve ser formada é entre nós. É entre nós. Jesus não quis trabalhar sozinho, Ele poderia trabalhar sozinho. Você vai ver Jesus com os 12, às vezes eles atrapalhavam mais do que ajudavam. Mas em momento nenhum você vai ver ele sozinho. Subir ao monte sozinho era apenas uma parte. Ele precisava subir, a Bíblia vai falar para você entrar no seu quarto secreto, ficar em secreto. Mas isso precisa ter um efeito prático na nossa vida em comunidade. Quem encontrar uma igreja sem identidade nesses dias é uma igreja facciosa. Sabe o problema do povo de Deus? É a falta de identidade. Deixa eu te dar um relato aqui. Sabia que hoje no mundo, hoje, século 21, é onde você tem mais escravidão em toda a história? Sabe os livros de história que você estuda? Aqueles escravos lá, hoje tem mais escravos que antes. Cerca de 50 milhões de abortos são feitos anualmente ao redor do mundo. Os países onde tem mais igreja evangélica são os países onde nós temos cada vez mais problemas sociais. Vou te dar um exemplo. Quem aqui conhece a Baixada Fluminense? Amém? Nosso amigo, cadê o cria de Belfort Roxo? Está aí. Na Baixada Fluminense, a cada esquina você tem uma igreja. A cada esquina você tem uma igreja. Às vezes, uma do lado da outra. Agora eu te faço outra pergunta. Isso resolveu o problema da Baixada Fluminense? Você sai aqui, você vai sair aqui, você vai ter uma igreja do seu lado, você vai ter uma igreja em frente, você vai ter uma igreja atrás. Mas por que então nós não conseguimos resolver o problema que existe por aí? Por que então ainda temos que lidar com o problema da fome, o problema da morte? Por que o aborto ou as pautas progressistas têm tomado tanto o espaço hoje em dia? Cadê a igreja do Senhor? Cadê o povo de Deus? Por quê? Olha só, interessante. A Bíblia vai falar que contra esse mesmo povo de Deus, as portas do inferno não prevalecerão. Existe um poder prometido para mim, para você, para essa igreja. Mas o maior culpado ou responsável por nós não atingirmos esse lugar em Cristo
somos nós mesmos. Sou eu, sou a Igreja Cartas Vivas. Porque ainda no nosso meio existem muitas pessoas que estão definindo a sua identidade em qualquer coisa, menos em Cristo. Porque existem cristãos que não sabem o que diz em Isaías 55, mas sabem o nome de todos os filhos da Virgínia. Sabe quem é a Virgínia? Bom, parabéns, é isso aí. O problema é, começa quando conhece. Nós temos gastado nossos tempos, nossos esforços, nossos dias naquilo que não nos forma enquanto filhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é que nossa identidade precisa ser formada, em primeiro lugar, na comunhão. Amém? Quantos entenderam? Mas em segundo lugar, existe um processo de formação individual na minha e na sua vida. Sabe por quê? Cristo não morreu na cruz para nos chamar de servos. Cristo não morreu na cruz para você ter um cargo ministerial. Cristo não morreu na cruz para você ter um casamento feliz. Cristo não morreu na cruz para você ter o carro do ano. Cristo não morreu na cruz para você viver as melhores viagens da sua vida. Não. Cristo morreu para que hoje eu e você possamos ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, de todas as bênçãos que existem nos céus. Sabe, eu me lembro de uma história. Eu não lembro quem foi que contou essa história, mas eu me lembro de uma história que eu ouvi um tempo atrás. Certa vez uma mulher, ela era funcionária de um homem. Ela cuidava da casa para esse homem. Esse homem era um homem muito idoso. E antes desse homem morrer, que era muito rico, homem de bens, homem de posse, ele deixou um quadro para essa mulher. Essa mulher era uma mulher iletrada. Ela não passou a vida inteira cuidando de filhos de rico, de casa de rico. E ela recebe esse quadro e ela passa a vida inteira sendo uma pessoa pobre, uma pessoa carente, uma pessoa sem viver a plenitude daquilo que a vida tem para proporcionar para a gente. Acontece que ela conseguiu, com muito esforço, que os seus filhos estudassem, aprendessem a ler, serem melhores do que ela. E aí, no leito de morte, pouco antes dela morrer, ela falou: olha, eu só quero pedir uma coisa. Esse quadro que eu ganhei, ele é um quadro muito precioso. E eu quero ser enterrado com ele porque meu antigo patrão me deu. E essa mulher falece. Quando ela está sendo enterrada, o seu filho se lembra: caramba, o quadro, minha mãe queria ser enterrada com o quadro. E aí ele pega, tira o quadro da moldura. Quando ele tira o quadro da moldura, era parte do testamento daquele homem rico. E dizia o seguinte: olha, dê a essa mulher metade das coisas que eu tenho. Dê a ela minhas posses, dê a ela metade dos meus carros, dê a ela dinheiro e dê a ela essa pensão pro resto da vida dela. Resumo da ópera é que essa mulher morreu sem viver nada daquilo que foi prometido para ela. E assim é a vida de muitos cristãos. Porque pelo sangue de Cristo, eu e você recebemos uma promessa muito superior. Mais superior do que carros, mais superior do que dinheiro, mais superior do que bens, mais superior do que qualquer coisa. Mas nós queremos passar uma vida inteira nos contentando com as pequenas coisas da vida. Nós achamos mesmo que a grande coisa que Deus pode nos dar é um cargo na igreja. Nós achamos que a grande coisa que Deus pode nos dar é um carro bom, ou uma casa boa, uma família feliz. Sabe aquelas de margarina? A gente acha que isso é o bastante, mas eu preciso te falar, irmãos, ter fome por Deus é entender que existem coisas superiores nele. Existe uma vida superior quando nós abraçamos a herança que nos foi prometida. Sabe, irmãos, tem
homens e mulheres em Deus, que passam a vida inteira lutando contra os mesmos pecados. Tem homens, eu vou falar, tô nem aí, depois você resolve com os pais, tá? Tem homem que passa a vida inteira lutando contra a pornografia. Tem homem que passa a vida inteira lutando contra a lascívia. Tem homem que é uma bênção na igreja, mas não pode ser fechado no trânsito. Tem mulher que passa a vida inteira na igreja, mas não é capaz de segurar a língua 1 segundo para não fofocar fora da igreja. E nós nos acostumamos com um evangelho inútil que nos faz ser presos a uma vida de pecado e mediocridade. Mas a palavra está nos dizendo: essa é a vida prometida aos ímpios, não aos filhos. Porque a herança dos filhos é viver uma vida plena em Cristo Jesus. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Tem lugares hoje que estão sendo transformados pelo evangelho. Nem tudo é bagunça no evangelho. Sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo hoje? Sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo hoje? É a igreja da China. É a igreja que está sendo morta por pregar o evangelho. Sabe qual é a segunda igreja que mais cresce no mundo hoje? É a igreja da Tailândia, que é o segundo lugar hoje no mundo que mais persegue cristãos. Você sabe qual é a média de idade de pastores na Tailândia? 16 anos. O mundo, irmão, está sendo mudado por jovens, adolescentes, que compreenderam quem são em Deus e não tem mais tempo para perder sem participar da herança de Cristo. Essa é a nossa identidade. Isso é que nós somos filhos de Deus e precisamos nos apossar dessa verdade. Porque, irmãos, o evangelho, para viver o verdadeiro evangelho, não podemos conviver com o pecado. Sabe, Paulo vai falar, continuar falando em Efésios, versículo 5, vai falar: olha, vocês foram presos nas transgressões, mas o pecado não pode habitar com o Espírito de Deus, que os faz serem filhos dele. Eu não sei quantos estão me entendendo aqui nessa noite, mas se uma pessoa aqui, ou se duas, se apossarem dessa verdade, todo o campinho vai ser transformado. Porque bastou apenas um justo. Às vezes basta apenas um filho para transformar toda uma geração. Mas para nos apossarmos, não adianta vivermos a mesma vida de antes. Porque o Espírito de Deus não pode viver em um corpo que está escravizado pelo pecado. Quantos entendem isso? Existe uma chama para nós. Sabe, irmãos, é tempo de abraçarmos a pureza de Cristo. É tempo de nos fascinarmos pela beleza de Deus. Sabe, nós não podemos mais gastar tempo nos fascinando com qualquer beleza. Sabe por que falta fome nos nossos dias? Sabe por que falta fome nos nossos cultos? Porque nós já estamos satisfeitos com outras coisas. Sabe por que falta fome no nosso meio? Porque a gente já veio aqui alimentado, não de Deus, mas de qualquer outra porcaria. Porque o teu TikTok te alimenta, porque os teus vícios te alimentam, porque o dinheiro te alimenta. Mas Deus tem um trabalho específico com os seus filhos. Que trabalho é esse? Um trabalho de restaurar a fome no interior. E essa fome só pode ser saciada quando encontramos o ribeiro das águas, o rio que passa, o rio que vive eternamente. Esse rio é Cristo Jesus. Ele está fluindo desse altar até você. Esse rio está fluindo desse altar até você. Meu irmão, se estenda para beber dessas águas. Se estenda para beber dessas águas. O Senhor pode mudar o mundo com uma geração. Basta o teu posicionamento. Sabe por quê, irmãos? Essa palavra vai dizer, eu vou repetir esse versículo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas sabe qual é o contexto dessa passagem? O Senhor está em Cesareia de Filipe com os seus discípulos. E o Senhor fala assim: olha, quem o povo lá diz que eu sou?
E os discípulos falaram: olha, uns falam que tu é Elias. E guarda isso. Vou fazer um parênteses aqui, tomara que não seja muita informação. A palavra vai dizer que nos últimos dias Ele restauraria o espírito de Elias. Eu vou voltar nisso, mas guarda essa informação para você, amém? E aí Ele vai falar: olha, quem eles dizem que eu sou? Uns vão dizer: você é o profeta Elias. Outros dizem: você é João Batista. Mas Pedro se levanta. Pedro se levanta no meio daqueles homens e fala o seguinte: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus responde a ele: olha, sobre essa verdade, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Espírito Santo. E sobre a tua vida, você não vai chamar mais, não se chamará mais Simão, mas chamará Pedro. Existe algo profético acontecendo nessa história. Perceba, na medida que reconhecemos quem Cristo é, na sua característica de filho, na sua característica de Deus, Ele nos responde quem nós somos nele. Bastou Pedro reconhecer quem Cristo era, bastou Pedro reconhecer a identidade de Cristo, a identidade de Deus, e Deus respondeu para ele: você então agora é Pedro, e você será aquele a qual eu vou fundar a minha igreja. Você quer descobrir a tua identidade? Descubra quem Deus é. Você quer saber quem você é? Você não quer mais andar perdido no mundo? Aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de você, e nessa relação Ele vai dizer: você é isso. Pastor nenhum pode dizer para você quem você é. Deus pode. Não podemos mais nos acostumar com uma geração que está perdida em si mesma. Uma geração, hoje em dia, não aqui no Nevan, mas só em Cartas Vivas, as pessoas estão extremamente ocupadas. Está todo mundo trabalhando muito, só vocês trabalham, só vocês têm responsabilidade. Não dá para ir no pequeno grupo porque eu tenho que trabalhar, não dá para ir no culto porque eu tenho que fazer isso, não dá, pastor, porque eu estou muito cansado, tenho que descansar. Só vocês. Pastor não cansa não, Saulo, pastor é de boa. O Saulo cansa, não cansa você não? 5h30 da manhã correndo, ele me cansa. Mas a verdade, irmãos, é que o Senhor quer formar uma geração de filhos nesse tempo. Chega de vivermos em orfandade. Sabe, esse nome é muito profético, geração livre. Porque o maior efeito do pecado sobre nossas vidas é a operação da escravidão em nossos corações. É operar o medo, é aquilo que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios: olha, vocês não estão mais sobre o medo da escravidão. Vocês agora são chamados filhos. E é isso que nós precisamos se apoderar. Amém? Mas quando nós falamos sobre a paternidade de Deus, muitas pessoas têm desconfiança sobre isso. Porque muitas pessoas, talvez seja o seu caso, um dia foi o meu caso, não conseguimos compreender essa paternidade que nos chama de filhos. Porque em nossa realidade, enquanto ser humano, nós nunca tivemos uma relação boa com nossos pais. Ou porque, como é que Deus me chama de pai? O que é me chamar de pai? O que é me amar como filho? Por que isso é tão importante? Eu queria caminhar para o fim, já estou terminando, com uma história. Abra comigo em Lucas capítulo 1. Vou subir aqui. Lucas capítulo 1. Eu não falei nada do que eu tinha programado para falar, mas acho que o Espírito Santo quer fazer algo em nosso meio nessa noite. Lucas capítulo 1 vai falar do nascimento de um homem. A partir do versículo 57. Lucas 1, versículo 57. Amém? Quantos estão comigo ainda? Amém? Quem me dá mais 15 minutos? Eu prometo que eu termino em 15 minutos. Quem me dá 15 minutos? Amém? Versículo 57.
Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Versículo 61. Você não tem nenhum parente com esse nome, Isabel, deixa de ser louca. 62. Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tábua e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Quero te dar só um contexto dessa história. Aqui é o nascimento de João Batista. Eu sei que você já ouviu essa história, eu só vou te relembrar rapidamente. João Batista teve um pai chamado Zacarias, que era sacerdote ao Senhor no templo de Israel. Amém? Amém, gente? Não me deixem sozinhos, por favor. E Zacarias tem uma visitação de um anjo. Isabel, sua esposa, não podia ter filhos, mas naquele dia algo mudou na história de Zacarias. Algo naquele dia mudou na história de Isabel, e foi o seguinte: olha, você vai ter um filho. E o Senhor começa a falar para Zacarias: ele andará no espírito de Elias, ele será uma chama que arde e ilumina, e ele será um preparador de Israel. Ele vai preparar o caminho do Senhor. E se lembra, Zacarias, daquela profecia que os vales seriam aplainados? Teu filho será o cumprimento disso. Zacarias não acredita. Então o Senhor muda a sua boca, deixa ele mudo. Passa-se um tempo, Isabel tem à luz seu filho, e era costume judeu na época, no 8º dia, o filho ser circuncidado, e somente quando ele era circuncidado, era dado a ele o seu nome. E era um costume da época, perceba isso, era um costume da época, principalmente nos sacerdotes, o filho ter o mesmo nome do pai, porque isso mostrava uma honra às gerações. Então, quando João nasce, fala o seguinte: vamos dar a ele o mesmo nome do seu pai, não chamar ele de Zacarias. Mas Isabel fala: não, ele vai se chamar João, porque a identidade dele é essa, porque ele nasceu para isso, porque quando o Senhor colocou ele no meu ventre, ele tem um chamado. Aí fala assim: não, mas Isabel, você está ficando louca. Isabel, como pode? Não tem ninguém da tua família assim. E dá uma tábua para o pai de João e fala o seguinte: João, Zacarias, qual vai ser o nome do teu filho? Escreve, vai ser João. Existe um segredo muito importante para nós aqui. Preste atenção em mim. Preste atenção em mim, porque eu tenho certeza que isso pode curar muitas coisas na tua vida. A nossa identidade em Deus está relacionada ao destino que Ele quer liberar sobre nós. Antes da fundação do mundo, mesmo vocês chegando agora na juventude, o Senhor separou vocês para uma vocação. Antes da fundação do mundo, Ele te preparou, Ele te chamou. A tua identidade está relacionada àquilo que o Pai quer que você faça nesse mundo. Quantos compreendem isso? Mas nós só podemos acessar essa realidade quando nossa paternidade está bem resolvida. Perceba, não foi Isabel que recebeu a visitação. Não foi Isabel que recebeu o nome João. Foi o seu pai, Zacarias. A primeira coisa que uma paternidade vai fazer em você é te dar o destino a qual você precisa cumprir em Deus. Um pai é chamado para gerar o caminho a qual seu filho vai perseguir. O papel do pai é calçar os seus pés e dizer: olha, você não nasceu para isso, nasceu para aquilo ali. Tem muito pai e mãe, o que eu quero falar para alguns pais e mães: o teu filho não nasceu para ter a mesma carreira que você. Talvez o teu filho não seja pastor nem jogador de futebol. Talvez o teu filho não seja médico. Você precisa entender que seu filho veio fazer nesse mundo. Ele veio fazer a diferença. Você precisa entender como. Você precisa ser um portal para ele descobrir a sua identidade em Deus. Vamos comigo em Lucas capítulo 3. Vamos ler só mais um texto. No 15º ano do reinado de Tibério César,
quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que a palavra do Senhor veio a João, filho de... Vamos lá, gente, por favor, me ajude, em nome de Jesus. A palavra do Senhor veio a João, filho de... Pô, obrigado. Quem que foi? Sabe, irmãos, muito interessante, preste atenção nisso. Alguém vai pegar isso no espírito comigo. Esse texto, Lucas não é bobo, ele começa a falar sobre as regiões de governo. Tal pessoa governava nisso, tal pessoa mandava aqui, tal pessoa era responsável por essa área, mas o Espírito do Senhor não estava ali. O Senhor está levantando João Batista dos desertos nessa noite. Pessoas onde não estão sendo vistas, pessoas que não estão sendo, sabe, não tem holofote sobre a tua vida, mas existe uma palavra sobre você. Existe uma palavra sobre a tua vida, independente de onde o Senhor te tirou. O teu legado, a tua identidade, o teu chamado é mais forte que as circunstâncias sobre a tua vida. O Espírito do Senhor, irmãos, presta atenção, o Senhor está sempre trabalhando, Ele está sempre se movendo. Não quero falar sobre isso, mas existem muitas pessoas que estão no hype, mas já passou o Espírito de Deus sobre elas. O Senhor está agora trabalhando no deserto. O Senhor está atrás de Davi, atrás da malhada. Ele está buscando João no deserto. Mas existe uma coisa que eu e você precisamos experimentar: saber quem nós somos de verdade. Porque João, filho de Zacarias, ele foi ao deserto, e a Bíblia vai falar sobre algumas coisas. Ele não comia as mesmas coisas que as pessoas comiam. Ele não se vestia da mesma forma. Eu imagino João muito doido, com um dread, com uma calça diferente, com um blusão. Se João pintasse ali naquela porta, a gente falou, já era, vamos ser assaltar todo mundo. Porque o Senhor não está preocupado em estabelecer padrões. O Senhor não está preocupado, sabe, irmãos, Babel foi construída por tijolos. Babel foi construída com pessoas, uma igualzinhas às outras. Mas o Senhor está querendo estabelecer um muro de pedra de pessoas diferentes, cada um com a sua identidade. E essa identidade que o Senhor colocou sobre você, é isso que Ele quer aflorar nesse tempo. O Espírito de Deus nos leva a cumprir aquilo que Ele nos chamou para ser, irmãos. Orfandade é querer ser igual a todo mundo para ser aprovado. Orfandade é querer pregar igual o apóstolo Luiz Hermínio. Não, porque eu preciso ser aprovado por ele. Preciso pregar igual o Saulo. Não, por quê? Porque eu estou na igreja do Mevan. Isso é orfandade. E nossos púlpitos estão tomados por pessoas órfãs, porque o Senhor quer estabelecer a identidade do seu povo nesse tempo, e nem sempre vai ser igual ao outro. Nem sempre vai ser igual. Talvez o seu cabelo seja diferente. Deus abençoe seu cabelo diferente. Deus abençoe seu modo de falar diferente. Eu louvo a Deus pela vida do Sheik. Porque, irmão, chega de worship, chega de música uma igual a outra. Nós precisamos de pessoas com a identidade bem resolvida nesse tempo. Porque o Espírito de Deus está se movendo. O Espírito de Deus está se movendo, o Senhor está sempre se movendo. Ele está em busca de um coração bem resolvido para habitar e falar, você vai preparar o meu caminho, meu filho. Sabe, a chave para o ministério de Jesus esteve quando João Batista, antes dele, foi precursor do seu caminho. O Senhor está voltando, Ele vai achar uma geração de João Batista nesse tempo. O Senhor está voltando, Ele vai achar na igreja Mevan uma geração de João Batista para esse tempo. Então é uma noite para morrer a orfandade em nossos corações, porque a identidade de filho de Deus precisa florescer em nós, meus irmãos. Se queremos ser a resposta para esse tempo, se queremos ser os inconformados nesses dias, se queremos ser a resposta para Cristo, eu percebo o Senhor queimando corações aqui, porque você, assim como eu, é alguém que não suporta mais ver a dor do outro. O Senhor está levantando uma geração que não só canta Maranata, mas vive Maranata.
mas essa é uma geração bem resolvida consigo mesmo. Eu queria fazer algumas orações nessa noite. A primeira delas é porque para você abraçar a paternidade de Deus, você vai precisar perdoar a orfandade dos homens. Para você abraçar a tua identidade de filho, você vai precisar perdoar o que os homens fizeram para te chamar de órfão. Porque muitas meninas que estão aqui nessa noite se relacionaram com homens porque a sua orfandade fazia os ver como pai. Você não queria um homem, você queria alguém para saciar a carência da sua orfandade. O Senhor entende isso, Ele quer te curar aqui nessa noite. Ele quer sarar feridas, porque você não pode passar mais nenhum dia sem se apossar da sua identidade de filho. Você foi chamado para ser João Batista, cara. Você foi chamado para ser uma lâmpada que arde e ilumina, velho. Você não pode passar mais nenhum dia se acomodando com a orfandade, que te faz negociar com o pecado. Eu sei que você quer vencer pecado. Eu sei que você quer vencer. O Senhor sabe que você quer vencer, Ele te ama. Salmo 139 fala: eu te vi quando você era sem forma. Eu te vi quando você estava no útero da tua mãe. Eu te via, mano, eu sempre te amei. Eu sempre te quis. Você pode ir para onde for, você pode ir para o alto do céu, você pode fazer sua cama no inferno, eu vou te achar porque eu te amo. E eu estou aqui nessa noite porque o Senhor te achou, cara. E você não pode passar mais um dia sendo órfão. Você precisa escolher ser filho hoje. Você precisa escolher. Essa é a primeira oração. A segunda oração que eu quero fazer é porque esse lugar precisa ser um farol de Deus. Existem muitas igrejas por aí, mas existem poucos filhos posicionados. Você consegue entender? Existe muita igreja com muito carro, com muita coisa, mas existem poucos filhos querendo falar: Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, eu quero fazer o que eu vejo você fazer. Essa foi a oração de Jesus. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu não preciso de um cargo, Jesus. Eu preciso saber que eu sou filho teu. E o Senhor está comigo no que eu fizer. Eu queria que você se colocasse em pé. O Senhor traz à minha memória a passagem de 2 filhos pródigos. A Bíblia fala de um primeiro filho que virou para o seu pai e falou assim: pai, me dá a minha herança. Sabe, quando o filho falava para o pai que queria a sua herança, ele estava dizendo o seguinte: eu prefiro você morto. Você vivo não serve para mim. Me dá a minha herança, eu vou embora. E esse filho gasta suas coisas com a mundanice, com a sujeira. Mas também fala de um segundo filho. Fala de um filho que estava na casa do pai. E quando o pai vê o filho que foi para fora, voltando para casa, ele faz uma festa, ele pega o melhor novilho, ele pega a melhor comida e fala: olha, o meu filho que estava perdido foi achado. Meu filho que se perdeu, meu filho que estava morto reviveu. Vamos comemorar. Mas o filho que ficou na casa diz: olha, como é que tu vai gastar esse moleque não presta? Esse aí não é mais teu filho, ele queria você morto. Mas a Bíblia vai falar algo incrível, porque às vezes nós não somos o que vai para fora. Às vezes a gente pode viver uma vida certinha dentro da igreja, uma vida sem errar nada, nunca cometeu um pecadinho. Mas vai falar o seguinte: olha, você esteve comigo esse tempo todo, filho. O que era meu era teu, e você escolheu nunca desfrutar disso. A terceira oração dessa noite é para os filhos que ficaram na casa, mas precisam se alegrar com o que estão voltando, e precisam desfrutar daquilo que nunca desfrutaram em Cristo. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos aqui nessa noite.
Eu sinto, Pai, o Teu Espírito nos curando nessa noite. Beija-nos, Pai, com a Tua paternidade nessa noite. Nós não somos mais chamados órfãos, nós somos chamados filhos de Deus. O pecado não mais opera em nossos corações, mas o Espírito nos clama, dizendo que somos filhos de Deus. Somos teus, Jesus, completamente teus. Nós somos seus, Jesus. Pai, o passado não foi capaz de nos reter de Ti. Os nossos pecados não foram capazes, Pai, de nos reter de Ti. Nada foi capaz de nos separar do Teu amor. Nada é capaz de nos separar de sermos filhos Teus. Jesus, existe anel para os filhos que estavam perdidos. Existe veste nova, existe sandália nova. Pai, o presente que o Senhor nos deu, que é o nosso chamado, nossa vocação, ainda está aqui para aqueles que Te buscarem, Pai. Para aqueles que quiserem retornar aos Teus caminhos. Senhor, eu oro por uma unção de cura nessa noite, meu irmão. Se você deseja se entregar nesse altar, porque o altar, ele é um lugar de entrega e sacrifício. No altar tem que ficar o passado, no altar tem que ficar as marcas da orfandade, no altar tem que ficar aquilo que eram os aguilhões que a escravidão usava. No altar tem que ficar o passado. Sabe, irmão, se existe alguém, algum pai, alguém na tua vida que te feriu, é no altar que tem que ficar. O altar é onde havia a dispersão do sangue. E hoje o sangue de Deus quer nos livrar de todo o passado. Começa a expandir em nós esse Teu sangue. Derrama sobre nós o Teu sangue precioso, Jesus. Queremos ser levantados como Tua geração nesses dias, ó. Vem aqui à frente, porque às vezes um passo seu é capaz de mudar toda a tua vida. Uma decisão sua, Senhor, nos muda. Muda a nossa trajetória, Jesus. Muda a nossa consciência. Não somos mais escravos, nós somos filhos. Não somos mais escravos, nós somos filhos. Não somos mais escravos, nós somos filhos. O passado ficou para trás. O Senhor nos faz nova criatura nessa noite. Novo homem, nova mulher. Pelo Espírito